Gêmeos, leitura de tarô para o mês de setembro de 2025. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Maureen e eu estudo tarô desde os anos 80. Vamos lá para a nossa leitura. Eu vou começar a leitura de vocês com o tarô de Josefine. E vou tirar cartas para 6 áreas da vida, para que a gente possa ter uma visão mais geral sobre o mês de setembro de 2025 para os germinianos. Os que têm Sol, Lua, Ascendente ou Gêmeos forte no mapa astral. Vamos lá, então. Enquanto eu tiro aqui, quero deixar esclarecido para vocês que a minha agenda está aberta. Se tiverem interesse em uma consulta particular, é pelo telefone 98025-3708, código de área 51, de Porto Alegre. Primeira carta é sobre o assunto que vai imperar no mês de setembro. Segundo, questões familiares. Terceira, questões de amizades, né? Relações de amizade. Quarta carta, sobre relações afetivas. Quinta carta, sobre trabalho. E a sexta carta, sobre dinheiro. Vamos lá, então, para ver quais serão as energias nessas áreas da vida no mês de setembro para os germinianos. Eu vou abrir todas as cartas para depois a gente fazer essa análise. E eu quero lembrar para vocês assim, ó, que quando sai arcano maior, aquela carta tem mais peso, a gente precisa se dedicar mais à atenção naquela área da vida. Então, no mês de setembro para vocês. A carta que vem como assunto relacionado ao mês de setembro é um 6 de espadas. O que essa carta nos fala? Essa carta, a primeira coisa é a gente se perguntar se tem alguma coisa que a gente precisa deixar para trás. Se tem alguma coisa que a gente tem que deixar para trás, é o momento da gente deixar para trás. Até porque o mês de setembro é um mês 9. É um mês que na numerologia nos fala sobre finalizações. E quando a gente pega o arcano maior do tarô, é o eremita. E o eremita é um arcano que pede que a gente olhe para dentro de nós e faça uma reflexão profunda, que a gente observe quais são as coisas que já não que nos afetam negativamente ou que já não fazem mais parte da nossa vida, ou quais são as coisas boas que a gente precisa deixar aflorar, para que a gente se ilumine. Então é um mês muito importante para a gente olhar para dentro de nós e para a gente deixar e finalizar o que tem que ser finalizado. Quando essa carta aqui sai, que é uma carta de um barquinho, que a gente está indo para algum lugar, para a gente se deslocar, para a gente transformar a nossa realidade, sempre a gente deixa alguma coisa para trás. São os tais encontros e despedidas do Milton Nascimento. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Então é isso, sabe? Observar quais são as coisas que a gente precisa deixar para trás para que a gente possa se movimentar para um lugar onde a gente vai ficar muito tranquilo. Porque aqui a gente fala de águas calmas, de um lugar onde a gente está indo por vontade própria e por uma decisão solitária. Eu tomo a decisão que eu tenho que me deslocar para aquele lugar. E é um mês onde essa questão deve ser observada. Quando a gente fala sobre a carta da família, vem um arcano maior e vem o arcano do mundo. E o arcano do mundo, ele nos fala da gente, que a nossa família seria o nosso lugar no mundo. Ou, pelo aspecto negativo dessa carta, que a gente se sente deslocada dentro dessa família. Sendo uma coisa ou sendo a outra coisa, é importante que a gente reflita muito sobre as nossas relações familiares agora no mês de setembro. Se é um lugar confortável, se é um lugar agradável, se é onde eu me sinto segura, se é o meu esteio, se é a minha, sabe, se é o meu porto seguro, que eu me ancore ali, que eu fique por ali, que eu perceba e que eu, sabe,
absorva toda essa potência que vai me fortalecer para o enfrentamento de qualquer coisa que aconteça comigo. Se por outro lado, nessa minha família eu me sinto deslocada, como se aquele não fosse o meu lugar no mundo, é preciso que eu ache esse lugar. E aqui a gente não está falando de rompimento de relações, a gente está falando de afastamento de problemas. Se é que eles existem, porque essa carta do mundo, ela pode estar falando de uma família extremamente estruturada, onde eu me sinto muito seguro. E se é isso, muito bom, porque se eu tiver que fazer qualquer transformação na minha vida, eu vou poder contar com esse apoio. Quando a gente vem para as relações de amizade, vem a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta que sempre nos fala de proteção. E também sempre nos fala de alguma coisa que está sendo semeada e que a gente vai colher mais no futuro. Então, assim, como vem nas relações de amizade, é possível que agora no mês de setembro vocês conheçam pessoas que são pessoas que vão vir para ficar por muito tempo na vida de vocês, que vão agregar, que vão trazer novidade para a vida de vocês e que são relações que podem iniciar no mês de setembro que vão fazer com que vocês se sintam protegidos, sabe, amparados e com uma certa certeza que são pessoas que vão vir para acompanhar vocês pela jornada, não digo pela vida inteira, mas por um bom período. Também é um arcano maior. Então aqui, tanto as relações familiares quanto as relações de amizade estão regidos por arcanos maiores. Então são pontos bastante importantes, sabe? Fique atento às pessoas que se aproximam de vocês, porque podem ser pessoas que somem muito no desenvolvimento e dessa trajetória que a gente tem pela frente. No campo das relações de relacionamento afetivo, vem um rei de copas. O que o rei de copas nos diz? Olha que interessante esse jogo para os geminianos. O rei de copas nos fala de segurança emocional. Mas aqui a gente está falando de um jogo para nós, né? Para os geminianos. Então aqui o geminiano seria esse rei de copas. É quem coloca a estrutura emocional na relação. É o grande poder emocional ali. Então, se você se relaciona com uma pessoa que tem uma fragilidade emocional, ancore essa pessoa, porque é uma relação positiva. Ancore essa pessoa. Se você não tem ninguém, é um momento muito interessante e possivelmente haja os geminianos conheçam alguém durante esse mês de setembro que pode ser uma pessoa muito interessante para uma parceria afetiva. Na casa do trabalho vem um 3 de copas, que é uma carta de muita celebração. Então, assim, o mês de setembro para os geminianos está um mês muito interessante. E na casa do dinheiro vem o mago, que também é um arcano maior, e o mago nos fala de que a gente tem todas as ferramentas na mão para transformar nossa realidade financeira. Essa celebração aqui possivelmente vai nos trazer benesses financeiras. Bom, eu vou pegar uma carta aqui do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, para a gente complementar esse jogo, para nós entender melhor as energias do mês de setembro para os geminianos. Vamos lá, vamos ver o que veio aqui. Se você está gostando desse jogo, compartilhe, dê um like e comente, porque isso é extremamente importante. A carta que vem para nós é a carta da poção, e ela diz o seguinte: lembre-se de praticar o amor próprio. Então, aqui, vá para onde tiver que ir, mas cultivando o seu amor próprio. E a carta do fundo do deck vem a carta da pena, que nos pede
sempre para que a gente pense antes de julgar. E esse julgamento tanto é para o externo como para o interno. Então, como a gente falou dessa questão da família ali, que é um lugar onde a gente está extremamente seguro, ou é um lugar onde a gente está deslocado, se a gente se sente deslocado no ambiente familiar, a gente tem que ter cuidado com os julgamentos que a gente vai fazer com relação ao outro, ou o julgamento que a gente vai fazer com relação a nós. Muito cuidado, porque antes de qualquer coisa, o amor é extremamente importante. O amor próprio é extremamente importante. Eu vou pegar aqui uma carta do oráculo do Poder da Floresta e vamos ver o que ele vai estar nos trazendo de complementação. Vamos lá. A carta que vem para nós é a carta da gratidão e a carta da realização. Então, assim, é um mês para que vocês sejam extremamente gratos a tudo que vocês já vivenciaram e que vocês saibam que está num momento de grande realização e um momento extremamente auspicioso para a construção de um futuro de vocês. Quer nas questões emocionais, né, afetivas, de relacionamento, quer nas relações de amizade, fazendo o movimento que é necessário ser feito para que vocês conquistem as coisas, sem esquecer do valor que vocês têm e sem julgamentos prévios. Eu vou tirar uma carta agora do oráculo dos arcanjos para saber qual recado e qual arcanjo vem orientar vocês para o mês de setembro, para os nativos do signo de Gêmeos. Vamos lá. Vamos ver qual é o arcano que vem conversar conosco. Vamos lá. Aqui. Vou mostrar para vocês. O arcanjo Zadkiel. E ele diz assim: ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensine essas ideias aos outros. Então, ensine tudo que você tem para ensinar durante o mês de setembro. A gente volta a se encontrar para as previsões de outubro. Um ótimo setembro para vocês e a gente se vê por aqui.